Olá! Mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Hoje nós temos a presença do pastor Simon Araújo, ele é presidente da Igreja Missão Praia da Costa, Vila Velha, Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele vai trazer uma palavra que vai ao encontro do teu coração. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Queridos ouvintes, é um prazer muito grande poder participar aqui do programa com o pastor Adão. E como ele disse, nós somos de Vila Velha, lá no Espírito Santo, a Missão Praia da Costa. E quando passarem por lá, será um prazer recebê-los. E nós estamos andando pelo país, conclamando pais, filhos, padrastos, madrastas, toda a família, para uma revolução, para investirmos mais dentro de casa. E percebemos que este é um apelo insistente da Palavra de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos um dos textos que me ajudou muito no início da caminhada em família. Eu sou casado há 30 anos, tenho 3 filhos, então não é apenas uma teoria que eu quero apresentar para vocês, mas muitos textos têm nos ajudado a não apenas estarmos juntos, mas a crescermos e crescermos com prazer nessa caminhada. Lucas capítulo 15, dos versículos 8 a 10, em qualquer Bíblia usada pelos católicos, pelos protestantes, qualquer Bíblia, em Lucas capítulo de número 15, versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. É uma parábola que Jesus está contando para apresentar o seu ministério, o seu objetivo em resgatar vidas. Mas é uma parábola que concorda com os demais textos da Bíblia no que concerne a caminhada em família. É uma parábola que se aplica muito bem também a esse contexto do lar. Em primeiro lugar, porque fala de uma perda dentro de casa. E você há de convir, não temos nenhuma dúvida quanto a isso, que perdemos muitas dracmas na nossa relação familiar. A dracma era o dinheiro da época, era uma moeda. E pensando em valores, quantos valores estão desaparecidos, estão extintos nessa caminhada em família? Eu podia enumerar aqui dezenas deles. O texto diz que a mulher perdeu uma dracma, mas nós perdemos mais dentro de casa. Perdemos, por exemplo, a dracma do perdão. Hoje, poucos sabem o que é de fato perdoar, dar outra chance, andar outra milha, dar o outro lado da face. Nós vivemos num tempo onde não há espaço para o perdão. Nós queremos os nossos direitos e, se não forem satisfeitos, então nós descartamos. Perdemos a dracma do perdão, perdemos também a dracma do carinho. O carinho, que é o amor na prática, o amor palpável, o toque. Não há mais carinho entre pais e filhos, entre cônjuges. Perdemos a dracma do respeito. Nós vivemos num tempo onde o comum, o que é ensinado, é desrespeitar, e parece que até se tornou proibido respeitar autoridades. Vivemos num tempo de uma anarquia.
Então não se pode mais corrigir os filhos, e os filhos então hoje já não respeitam mais autoridade nenhuma. E não há respeito também entre os cônjuges. Perdemos a dracma do carinho, perdemos a dracma do respeito, perdemos a dracma da fidelidade. Eu tenho dito que, de uma forma irônica, a fidelidade só é conhecida no nosso país em relação a time de futebol. Não há mais fidelidade partidária, não há mais fidelidade em relação a uma denominação, não há fidelidade mais em relação à família. É interessante que, quanto ao time de futebol, a pessoa diz, bom, eu sou Flamengo e sou Flamengo até morrer. E que legal seria se uma pessoa falasse, bom, eu sou da minha esposa, eu sou do meu marido, ou sou dos meus pais e sou até morrer, eu sou da minha família, e tivesse o mesmo comprometimento. Porque em relação ao time de futebol, o time vai para a segunda divisão, o jogador do time erra os pênaltis e faz besteiras no meio de campo, mas o torcedor continua fanático pelo seu time, continua apaixonado pelo seu time. E aí o time vai para a terceira divisão e o torcedor continua seguindo o seu time. Em relação à família, não. Não se permite errar um pênalti, não se permite ser rebaixado para uma segunda divisão. Perdeu-se essa dracma da fidelidade, perdeu o carinho, perdeu o respeito. Quantas dracmas se perderam nessa relação familiar? Uma delas, muito importante, e no meio religioso era muito comum, o culto doméstico. Quando havia um tempo em que a família reunia, seja católica ou protestante, e reuniam para buscar a Deus. Hoje não há mais esse tempo de comunhão diante de Deus. A família já não se reúne para buscar a Deus. É possível reunir para assistir um programa de televisão, para assistir um filme. É possível a família se reunir para outros objetivos, mas não há tempo e interesse de parar para buscar a Deus. Eu achei interessante um amigo que estava construindo uma casa e o arquiteto disse, bom, nós vamos fazer a sala da televisão. E ele disse, não, na minha casa nós vamos ter uma sala para o culto doméstico. E eu disse, esse cara está totalmente na contramão da história, porque se perdeu esse valor dentro de casa. Mas eu não estou aqui apenas para enumerar e para considerar o caos, a crise, a calamidade, apenas para trazer tristeza lembrando dessas perdas. Quantas perdas! Os filhos não tomam mais a bênção aos pais. E como era lindo quando o filho ia sair de casa, a filha, e com respeito e fé pediu a bênção dos seus pais. Quantas coisas perderam? Mas vamos parar de falar de perda e o que nos interessa é como recuperar essas dracmas perdidas, esses valores perdidos. E esse texto me ensinou muito, porque também na minha casa sempre perdemos. É comum perdermos, não é fácil manter todos os valores. Há uma luta constante, então nós precisamos aprender a recuperar os valores perdidos da família. E esse texto aqui, então, tem nos ensinado a agir quando percebemos a perda. Diz-nos aqui que a mulher perdeu uma dracma e ela, então, procura diligentemente até encontrá-la. O primeiro segredo que eu aprendo com ela é não aceitar o caos como natural. Não aceitar a perda como algo comum. Ela perdeu, ela correu atrás, ela reagiu. E eu venho aqui te desafiar no nome de Jesus, que pela graça de Deus, você não entregue os pontos, você não aceite perder, você não permita que o inimigo faça um estrago dentro da sua casa. Reaja, reaja no nome de Jesus. Se perdeu o filho, está perdendo no casamento, o convite da palavra de Deus é fazer como essa mulher. A primeira lição que eu aprendo com ela é essa: não aceite o caos como natural, não aceite a perda como um destino, como um karma, como algo comum, como algo que tem que acontecer. Não, não tem que acontecer. Nós vamos lutar em prol da família. Ela perdeu e ela então se levantou para procurar a dracma perdida. Essa é a primeira lição.
A segunda lição que eu aprendo com essa mulher é que ela não esperou perder mais do que ela já tinha perdido. Ela valorizou uma pequena perda. A dracma, essa moeda, ela tinha um valor insignificante, algo semelhante a 1 centavo, 10 centavos. Era um dinheiro pequeno, de pouco valor, mas ela perdeu apenas uma, ela ficou com 9. Então ela poderia ter dito o seguinte: bom, eu ainda estou ganhando, ainda está bem. Mas ela reage a partir de uma pequena perda. E aí está um outro grande segredo. Nós precisamos reagir a partir das pequenas perdas. Nenhum armário grande, forte, de boa madeira, ele desaba de uma hora para outra. A broca, ela vai corroendo, ela vai comendo aos poucos. É preciso de uma reação quando a broca começa a destruir o móvel. Nenhum estrago começa grande. É preciso que nós venhamos a valorizar as pequenas perdas, investir a partir das pequenas perdas e lutar. Quando começou a faltar, então nós paramos e vamos priorizar cada vez mais o nosso lar e investir mais. Ela perdeu apenas uma dracma, humilde, simples, mas ela lutou a partir dessa pequena perda. Então, ela não aceitou o caos como natural e ela não esperou perder mais e estar tudo destruído e o barco afundar para começar a reagir. Mas eu aprendo mais com essa mulher na parábola que Jesus contou. Diz-nos o texto que ela perde uma dracma e ela então começa a procurar a partir da primeira perda. Há um outro segredo. É ela mesma quem procura a dracma perdida. Ela não transfere a responsabilidade para quem fez a moeda. Ela não transfere a responsabilidade para quem criou a carteira ou a bolsa. Ela não transfere a culpa para quem fez o assoalho da casa, se a moeda caiu em alguma greta, algum buraco. A verdade é que ela mesmo procura. Então seja você mesmo o herói da sua casa, esse é o apelo. Nós não podemos transferir essa responsabilidade. Se você que está nos ouvindo é filho, Deus quer te usar como missionário na sua casa. O seu primeiro campo missionário deve ser a sua família. Se a senhora está ouvindo e está esperando que o seu marido reaja, reaja a senhora. Agora mesmo procure. Agora mesmo vá até ele, peça perdão. A senhora talvez diga: bom, mas eu não sou a culpada, mas peça perdão a si mesmo. Se o senhor está ouvindo e o senhor de fato tem direito, o seu filho é rebelde, a sua esposa talvez não preste, mas seja você o herói da sua casa. Diz que a mulher perdeu e ela não ficou transferindo a culpa ou ficou esperando pelos outros para achar a dracma perdida. Ela mesma tomou a decisão de ser a heroína da história. Então reaja a partir de pequenas perdas e reaja sem esperar por ninguém. Mas ainda mais, olha para o texto, diz assim que ela varre a casa. Um dos segredos que eu aprendo com ela aqui, uma outra verdade, um outro princípio e que concorda com os demais ensinamentos da Bíblia, é o fato de que ela varreu a casa. Se nós queremos achar alguma coisa que foi perdido, algum valor, é preciso desse gesto de santidade. É preciso varrer a boca, talvez de palavras que ferem, que ofendem. É preciso talvez varrer a agenda, dar uma varrida na agenda e tirar compromissos que estão atrapalhando a família. É preciso varrer talvez a geladeira, talvez varrer o Facebook, ou a sua lista de amigos. É preciso dar uma varrida e tirar aquilo que está atrapalhando e escondendo. Eu não duvido, pelo contrário, eu tenho certeza que esses valores estão aí dentro da sua casa. Mas a poeira das más companhias, a poeira de alguns programas de televisão, a poeira de alguns comportamentos, de vícios, eles esconderam essa moeda, esses valores. Então o segredo é varrer. Varrer não é fácil, né? Às vezes nós
costumamos varrer para debaixo de um móvel, então não limpamos, não é para varrer assim. É preciso arrastar, é preciso remover, é preciso jogar fora. Esse é o segredo. É preciso fazer uma limpeza na alma, confessar pecados, pedir perdão a Deus no nome de Jesus. E aí um coração limpo, fica fácil encontrar as dracmas perdidas dentro de casa. Então veja bem, ela não aceitou o caos como natural, ela não esperou aumentar a perda para reagir, ela mesmo tomou a decisão e ainda mais, ela varreu a casa. Ela varreu a casa e limpou e assim ela encontrou a moeda. Mas o texto é riquíssimo, eu não vou esgotá-lo. Preste atenção num outro segredo aqui. Diz que ela procurou com diligência até achar. Observe essa proposta da palavra de Deus. Ela procurou com diligência até achar. Ela procurou diferente dos meus filhos quando eles perdem alguma coisa dentro de casa. É comum, não sei como é na sua casa, quando um filho perde o sapato e você diz, você já procurou? E ele diz, já procurei em todos os lugares. Ou quando perde uma chave, você pergunta, você já procurou? E diz, já procurei. E aí você chega lá, a chave está num lugar fácil de ser encontrada. Mas a verdade é que não procurou como deveriam procurar. A mulher aqui da parábola, ela procurou até encontrar. E esse é o desafio de Deus. Você só vai parar quando encontrar. Você vai ser diligente. Você não vai desistir. Você vai até encontrar, até encontrar. É sacrificial, é uma abnegação, é uma atitude altruísta, mas é assim que a Bíblia ensina. Ela procurou até, ela só parou quando encontrou. Nós não devemos procurar de uma forma rala, artificial. Às vezes encontro casais que dizem, pastor, eu estou cansado de lutar pela minha família. Ou encontro filhos que estão abandonando os seus lares, dizendo, eu estou cansado de meus pais. E eu digo, você já investiu nele? Já investi uma vez, já investi duas, já investi três. E alguns chegam até a dizer, bom, essa é a última vez, é a terceira vez que eu invisto em você. Mas o que a Bíblia nos ensina é 70 vezes 7. E não apenas 490 vezes, mas de uma forma infinita. É para investir até encontrar, é para continuar perseverando, tentando. Não é para procurar assim de uma forma tão rápida. É preciso investimento. Então, insistindo e recordando e sendo redundante, preste atenção nesses segredos da palavra de Deus. É possível recuperar os valores da família. O texto diz que há uma festa em casa quando ela encontra a dracma perdida. Essa festa é contagiante. Ela reúne as amigas, isso influencia o bairro inteiro. Se a sua família achar a dracma perdida, outros serão também alegrados, abençoados. Mas é preciso que você não aceite a perda como natural. É preciso que eu e você haja uma reação em nós, a partir da pequena perda. Nós não podemos esperar perder muito para começarmos a lutar pela família. É preciso não esperar por ninguém, seja você, seja eu, sejamos o herói da nossa própria casa. É preciso varrer. Varrer não é fácil, mas é preciso varrer para poder encontrar a moeda perdida. E ainda mais, o texto fala sobre diligência. Perseverança, é para procurar até encontrar. Mas há um segredo maior aqui. Há um princípio maior aqui nessa parábola que Jesus contou sobre essa possibilidade de recuperar os valores perdidos dentro da família. E eu deixei por último porque é o segredo principal. Diz a Bíblia que
ela varreu a casa, ela procurou com diligência, ela não esperou por ninguém. Mas a primeira coisa que ela fez, diz-nos a Bíblia, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia. A primeira coisa que ela fez antes de varrer, antes de ser perseverante, foi acender a luz. Com a luz apagada, fica muito difícil encontrar. Pelo contrário, nós tropicamos, nós derrubamos outros objetos, nós nos perdemos com a luz apagada. O primeiro passo dessa mulher, a primeira atitude, e o mestre dos mestres, Jesus Cristo de Nazaré, de uma forma sábia, ele, ao contar essa parábola, ele coloca então como primeiro princípio, acender a luz. Acender a luz. E ele mesmo depois, então, ele vem a dizer, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Quando nós lemos aqui que ela acendeu a luz, nós lembramos desse segredo, desse princípio, envolvimento radical com Jesus. Não é apenas acreditar nele, não é apenas gostar dele, não é apenas frequentar uma igreja. Ele disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue. Então o segredo é seguir, é se envolver para valer. Não basta acreditar, não basta gostar. É preciso abraçar, é preciso se envolver. E quanto mais nós envolvemos com a luz, nós nos tornamos também luz. A luz reflete em nós. E tendo luz, nós iluminamos o ambiente. E aí fica mais fácil achar as dracmas perdidas. Ele diz sobre nós que estando com ele, nós somos a luz do mundo. Então nós passamos a ter luz. E aí fica mais fácil. Nós vamos achar com mais facilidade. Nós vamos perceber que perdemos. Porque com a luz apagada, as pessoas perdem e não percebem que perderam. Tem muita gente perdida e perdendo e não sabem que perderam porque elas estão nas trevas. Agora, quando você acende a luz, você percebe que perdeu e, ao mesmo tempo, você percebe onde perdeu e aí fica mais fácil recuperar. É interessante esse princípio, acender a luz, e a luz é Jesus. Se você quiser fazer uma experiência em casa, deixe uma xícara de café de noite e se na sua casa não tem baratas e ratos, tente arrumar algumas baratas vivas e alguns ratos vivos e coloque na cozinha. E coloque uma xícara de café, um pedaço de queijo e apague as luzes. Deixe tudo bem escuro. Você vai ver que os ratos e as baratas farão uma festa na xícara de café, no queijo. Faça essa experiência. Agora chegue de mansinho e acenda a luz. Quando você acender a luz, os ratos e as baratas vão correr. Eles vão desaparecer, eles vão se esconder, porque os ratos e as baratas, eles não suportam a luz. O mesmo é verdade em relação à alma, ao meio no qual vivemos, à família. Quando a luz é acesa, os ratos e baratas existenciais, eles não suportam, eles vão desaparecer. Tem muitos ratos e baratas comendo, roubando o seu queijo, tem muitos ratos e baratas contaminando o seu lar. Então você acende a luz. Agora eu insisto, por favor, no nome de Jesus, não é só gostar dele. Nós temos muitos religiosos nesse país, nós temos muitas pessoas que frequentam a igreja, nós temos muitas pessoas que sabem as músicas, que cantam, que conhecem textos da Bíblia, mas não é só isso. É amar apaixonadamente a Jesus, é ser dele, é tê-lo como dono da vida, é se entregar a ele, talvez como você nunca fez. Talvez você diga, eu já sou batizado, ou eu sou o líder da igreja. Não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando em nascer de novo.
em começar uma caminhada bonita com Jesus. Pare de sofrer, pare de ficar dando cabeçada em porta fechada, pare de ficar perdendo na vida. Acenda a luz, varra, pega com disposição um compromisso com a santidade, e ela varreu a casa, então você vai varrer a sua casa também. E você vai procurar até encontrar. E eu não duvido que até o final desse ano a sua vida em família será diferente. Será um tempo de alegria, de paz. Mesmo no meio das lutas, nós vamos continuar tendo lutas. Vamos continuar correndo o risco de perdas, mas nós teremos segredos para reencontrar essas dracmas perdidas. E sobre essa questão de acender a luz, eu ouvi uma história muito interessante. Diz que um rapaz muito humilde, um rapaz muito pobre, ele começou a namorar com uma moça granfina, rica, mas ele era muito simples, ele nunca tinha jantado numa mesa, nunca tinha comido num prato, ele comia numa cuia, ele comia com a mão, mas ele se apaixonou por ela e ela por ele, e um dia ele foi convidado a jantar na casa dessa moça. E ele era simples, humilde, mas ele era inteligente. E ele disse, bom, eu vou sentar à mesa e tudo que eles fizerem eu também vou fazer. E aí então ele foi para a casa da moça e ele, na sua simplicidade, foi convidado a sentar à mesa. E ele ficou atento ao comportamento dos demais familiares da namorada. E aí, de repente, o jantar foi servido. E a empregada, então, foi colocando a comida nos pratos e colocou um bife bonito, um bife suculento no prato dele, como colocou nos outros. Mas como cortar o bife? Aí ele ficou observando e, de repente, ele viu que eles pegaram a faca, então ele pegou a faca. E ele viu que eles pegaram o garfo, ele pegou o garfo. E ele viu que eles fincaram o garfo no bife, e ele também fincou o garfo no bife. E ele viu que eles pegaram a faca para serrar o bife, e ele também fez o mesmo. Mas como acontece em toda pessoa que vai cortar o bife pela primeira vez, aconteceu com ele. O primeiro bife a gente nunca esquece. E aí então o que aconteceu? Quando ele vai cortar, ele aperta o garfo, ele pega a faca e o bife dá um rasante, sai do prato e cai no chão. Que vexame! Mas, para a sorte dele, naquele exato momento, a luz apagou, deu um blackout. E ele respirou aliviado, o bife caiu no chão e a luz apagou. Então ele pegou o garfo e ele foi até o chão, fisgou, colocou no prato e continuou cortando. De repente a luz acende. E quando a luz acendeu, todos começaram a rir do humilde rapaz. Ele tinha fisgado no chão a sua sandália havaiana e o bife tinha ficado no chão. E ele estava cortando borracha. No escuro, ele pegou o objeto errado e ele ficou cortando ali a sandália no prato, achando que estava certo. Talvez você está comendo borracha porque não acendeu a luz. Tem um bife suculento para você na palavra de Deus e ao lado de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele abençoe sua casa. Acenda a luz. Seja perseverante, invista na sua família. Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, que cada ouvinte, cada menino, cada rapaz, cada marido, cada esposa, cada padrasto, cada madrasta, cada membro da família possa tomar uma decisão pela fé no nome de Jesus de recuperar as dracmas perdidas dentro de casa. E a partir de agora, quem sabe sair de onde está e já dar um telefonema, mandar um WhatsApp, procurar dentro da casa, dar um beijo gostoso naquele querido que mora na casa e ministrar perdão. Pai, abençoe cada família, no nome de Jesus. Amém. Nós temos publicado uma série de livros desafiando todos os membros da família a investirem nesse projeto. Um deles é este livro, Juntando os Destroços.
onde nós falamos sobre essa participação de todos nesse projeto tão lindo que é a família. E outros livros estão também no site da Missão Praia da Costa, www.missão Praia da Costa. E você pode fazer o pedido também pelo e-mail, simonton@missãopraiadacosta.com.br. Vai aparecer na tela, simonton@missãopraiadacosta.com.br. Tem também alguns DVDs como esse, Ilhas no Mapa da Vida, onde nós falamos sobre a tristeza de alguns viverem dentro de casa e como ser útil dentro da sua própria casa. Você pode fazer o seu pedido e distribuir entre os amigos e nos ajudar nessa campanha de restauração das famílias. Deus te abençoe.